gente vai terminar o ponto 6. Bens e obrigações do direito internacional privado, e começar o ponto 7, que é o nosso último ponto, que seria família e sucessões do direito internacional privado. Então, basicamente é essa a nossa missão aqui, de encerrar o ponto 6 e começar o ponto 7. Em relação ao ponto 7, boa noite, Oswaldo. Em relação ao ponto 7, pessoal, eu deixei o último exercício de fixação e o último estudo dirigido. Vocês podem fazê-lo até o dia, deixa eu dar uma confirmada aqui, até o final 24, né? 25, Oswaldo, 25, que é terça-feira, né? 24 vai ser segunda. Mas deixa eu dar uma olhada aqui, se eu não coloquei a data errada. Então, pessoal, de atividades, agora para maio, basicamente vocês têm 3 atividades. O exercício complementar da segunda unidade, que pode ser feito até o dia 1º de junho. E o exercício de fixação. Peraí, não, esse não. Inclusive, eu vou lançar essa semana porque eu estou ocupado com o congresso, né? Mas eu já vou lançar as pautas essa semana de abril. Aí, lembrando, vocês que optaram pelo regime presencial, em abril foi só regime remoto, né? Então, teria que ter feito as atividades que a gente avisou. Agora, em maio, não. A tendência de maio é a gente prosseguir com essas aulas no regime híbrido. Deixa eu só dar aqui uma confirmada para a data, mas é isso mesmo, é 25. 25, o exercício de fixação. 25, o exercício de fixação. E o estudo dirigido vai ser 25 também. Se não for 25, eu vou consertar. vinte e cinco de maio. Todos os dois para 25 de maio. Então, confirma. E aí, pessoal, a prova de vocês vai ser novamente uma dissertação. Essa prova, de acordo com o cronograma, vocês vão entregar dia 1º de junho, mas eu vou disponibilizá-la dia 25. Dia 25 é minha semana de estudos. 1º de junho, exato. Ela vai ser disponibilizada dia 25, a prova. Uma dissertação, não, 4, né, dissertações. Aí eu vou decidir, por exemplo, vocês têm o ponto 5, 6 e 7. Um ponto vai ter 2 temas, eu ainda vou decidir qual é. Certo? Então, dos 3 pontos, cada um tem um tema de dissertação e um deles como vai decidir. Posso até deixar para que vocês decidam, se vocês quiserem, abra uma enquete. E aí vocês analisam, porque são 3 assuntos. Conflitos de lei no espaço e aplicação de direito estrangeiro é o ponto 5, que a gente terminou. O ponto 6, que hoje acho que a gente termina, bens e obrigações do direito internacional privado. E o ponto 7, que a previsão é começar hoje, direito de família e sucessões. Posso fazer isso, posso abrir uma enquete para que vocês coloquem qual é o que vocês preferem, né? Fica melhor assim, né? A turma mesmo decide qual é o ponto que ela quer 2. Qual é o que vocês preferem? O que vocês acham? Assim, eu deixo uma enquete perguntando qual é o ponto que vocês querem que tenha 2 temas. Entendeu? Pode ser.
Enquete, perfeito. Nós vamos estar aqui colocando enquete. Pronto, perfeito, a enquete fica melhor. Eu vou postar a enquete. Aí vocês decidem, né? Numa semana, vocês decidem. Semana que vem, chega mais próximo, né? Porque a gente nem começou o ponto 7. Então, pessoal, vamos agora encerrar o ponto 6. Deixa eu olhar onde é que eu parei aqui. Agora eu me esqueci. Deixa eu conferir onde é que eu parei. Eu sei que era o ponto 6. Eu acho que eu estava falando daquela parte de direitos reais, né? Direitos reais. Agora deixa eu ver exatamente qual foi aonde eu parei aí, nos slides. Deixa eu conferir. Estava falando de direitos reais. Eu não tinha chegado em obrigações, não. Porque tem duas turmas e você acaba confundindo. Deixa eu dar uma olhada aqui. 30, não. Provavelmente, quer dizer, provavelmente não acredito que seja antecipada a prova de vocês, não. Não acredito que não. Vai ser normal, vai ser no período normal, ou seja, a primeira semana de junho. Deixa eu olhar aqui. Estou conferindo aqui. Pronto, achei. Achei, pessoal. Vamos prosseguir aqui. Perfeito. Eu estava falando sobre aquela questão que nenhum país permite que nenhum país permite que direito estrangeiro regulamente a sua questão de propriedades, somente imóveis. Apesar que, como eu estava dizendo aqui, os países que adotam o mesmo sistema jurídico, e é por isso que é importante vocês saberem qual é o sistema jurídico que o país adota, eles adotam mais ou menos o mesmo sistema, tá? Parecido. Isso, do ponto de vista lógico, significa, por exemplo, que a nossa forma de regulação de propriedades parece mais com o direito alemão do que norte-americano, já que os alemães adotam o mesmo sistema jurídico nosso, né? A gente acha que os Estados Unidos é mais próximo em termos de distância mesmo. E pelo fato de que tem muitos brasileiros que têm propriedade nos Estados Unidos, mais do que na Alemanha. Mas o sistema jurídico alemão é o mesmo que a gente adota. Inclusive, a legislação, principalmente constitucional e penal, é muito parecida. Onde tem uma grande influência do direito alemão no Brasil. Né? Então, pessoal, nesse sentido, é importante sempre vocês terem uma noção geral, mais ou menos, do sistema jurídico que o país adota. Então, você vai ter, principalmente, os países de civil law, como o nosso, e vai ter os países do common law. Os países do common law adotam outra sistemática, tá? Acho que eu falei na aula passada, o Código Civil Chinês de 2020, ele aproxima a China do nosso sistema jurídico, tá? É um Código Civil bem parecido com o nosso, e é uma opção política chinesa também. Eles construíram uma legislação civil em relação, principalmente a obrigações, bens, mais próxima à nossa do que, por exemplo, dos Estados Unidos. Porque a legislação chinesa, ela tem basicamente duas grandes influências: o pensamento confucionista tradicional e o pensamento marxista. Aí, quando eles fazem um código civil adotando, bem parecido com o modelo de código civil que o nosso sistema jurídico tem, eles tomaram uma posição, e isso tem uma implicação grande nos contratos internacionais, e o Brasil tem vários,
e importação e exportação de produtos para a China. Já que vocês sabem que a China é o principal parceiro comercial do Brasil. Pronto, vamos prosseguir aqui, pessoal. Deixa eu apresentar aqui para vocês. Voltando aqui, por exemplo, essa variação de regime de direitos reais, no Brasil, o penhor não tem a ver com penhora, tá? Penhor, nesse caso, é um empréstimo com garantia de um bem móvel, né? Como, por exemplo, joias, essas coisas. É esse tipo de penhor, não tem a ver com penhora de bem judicial e extrajudicial, não é nada disso. É regulado pelo domicílio da pessoa com a posse do bem, enquanto que no Código Bustamante é regido pela lei territorial, no caso do território onde foi feito o penhor. Então, pode haver, mesmo dentro do sistema civil law, pode haver pequenas mudanças. Por exemplo, os europeus, em relação à sucessão, eles tendem a seguir a nacionalidade e capacidade da pessoa, enquanto que a gente segue o domicílio, né? Tanto para sucessões quanto para capacidade. Navios e aeronaves, isso a gente havia falado de direito internacional público, são bens especiais, geralmente são considerados imóveis para fins legais, né, devido ao alto valor. Qualquer aviãozinho, qualquer navio vale milhões. Vocês acompanharam aqui aquele episódio de Suez, né, que o canal de Suez ficou dias. E ali, pessoal, a indenização provavelmente vai ser bilionária, tá? Mas qualquer naviozinho daquele vale milhões. Milhões e a carga pode valer bilhões. Então, ali provavelmente vai ser discutido com as empresas que ficaram prejudicadas, o governo egípcio, já que é o governo que administra o canal. Acho que vocês sabem, eu já falei sobre isso em Direito Internacional Público, não sei se vocês lembram. A passagem pelo canal de Suez não é gratuita, tá? Você paga um pedágio de acordo com a capacidade do navio. E aquele navio é dos maiores que passam ali. E aí já tem gente questionando se aquilo foi um caso fortuito mesmo, ou seja, um vento veio do deserto e virou o navio. Já dizem que foi um erro, né? Porque eu acho que navio, como acontece em portos, para passar por um canal, quem passa é o prático. Eu acho que não é o capitão do navio que passa, não. Vocês sabem o que é prático, né? Aquela pessoa que manobrista de porto, que dizem que é um dos melhores salários do Brasil, né? Mas, tecnicamente, o prático é um manobrista de porto. O salário é uma fortuna. Pela responsabilidade que tem, entendeu? O salário dos práticos é caro, porque, como eu disse, qualquer navio é milhões. Qualquer naviozinho pequeno é milhões. E fora a carga que ele transporta. Sim, aí, navios e aeronaves não se regem pelo critério Lex Reis-Citae, os seus constantes deslocamentos, mas pela lei do seu pavilhão, bandeira. Navios e aeronaves, pessoal, todos eles têm uma bandeira. Todos, não sei se vocês já repararam isso. Claro, nos aviões é pintado, né? Geralmente é na cauda ou no bico do avião. Mas ali indica o país que é matriculado. E aquilo tem implicações jurídicas, inclusive se o avião ou o navio estiver trafegando em cima do alto mar, que é a zona neutra, um crime, ou até mesmo se for o caso de uma criança que nasça ali, puxa a bandeira do navio do avião, tá? Isso vale tanto para navio quanto para o mesmo critério. Então, eles sempre são regidos pela lei da sua bandeira. Se vocês passarem por um aeroporto, pode ser esse aqui de Recife, mas ele tem menos. Reparem que cada aviãozinho tem uma bandeira pintada, ou na cauda ou na ponta dele. Em São Paulo, você tem os principais países que vocês imaginarem, né? Aqui em Recife, a gente sabe que tem voos mais vindo de Portugal, dos Estados Unidos, Cabo Verde, né? Que é aquela empresa de Cabo Verde que também faz. A Alemanha tem voo, acho que uma vez por semana, eu tinha, né? Espanha também.
A hipoteca de bem imóvel situado em outro país requer adequação a ambas as legislações. Então, quando a hipoteca envolve, por exemplo, uma pessoa aqui no Brasil tem um apartamento em Miami, pode dar hipoteca aqui no Brasil? Pode. Só que essa hipoteca ela tem que obedecer tanto a legislação brasileira quanto norte-americana. Mas é possível fazer esse negócio, tá? E a gente já falou aqui que é extremamente comum empresários brasileiros terem imóveis fora do país. Até porque muitas vezes você recebe um benefício. Portugal, agora, para o Porto e Lisboa, eles não estão aceitando mais. Mas durante a crise, Portugal se levantou porque estava dando visto permanente, e o visto em Portugal vale para todos os países da União Europeia, né? Para pessoas que investissem, se eu não me engano, a partir de 200 mil euros em imóveis no país. E na época, 200 mil euros não chegava nem a R$ 1 milhão. Ou seja, pessoas que têm apartamentos aí em Recife, tranquilamente conseguiriam investir. Já recebeu o visto por conta disso. Agora eles suspenderam, não está mais permitido para as duas zonas metropolitanas de Portugal, né, que seria a região de Lisboa e do Porto. Agora no interior continua valendo. Amilcar de Castro defende que quando o princípio lex rei citae não puder ser aplicado, como no caso da bagagem de viajante, deve-se seguir a lei do ponto em que as coisas ficaram mais tempo, ou se isso for indeterminado, a norma fixada pela vontade do proprietário de seu domicílio. Concretamente, no caso de bagagem, segue a lei do domicílio do proprietário, tá? Inclusive, se houver caso de extravio de bagagem, a minha bagagem já foi extraviada vindo dos Estados Unidos, mas a companhia aérea devolveu. Aliás, a mesma companhia aérea extraviou 2 vezes. Uma vez, quando eu fui para Belo Horizonte, não vou dizer porque estão gravando aqui qual foi a companhia aérea, mas a mesma. Eu fui para Belo Horizonte, eles extraviaram. Chegou com uns 3 dias. A sorte é que de frente ao hotel que eu estava tinha um shopping, aí eu fui na CIA e comprei umas camisas, comprei meia, cueca, né? E com 3 dias chegou. A sorte também que eu ia ficar uma semana em Belo Horizonte. Aí a outra vez foi quando eu vim, e a primeira vez que eu fui para os Estados Unidos, isso em 2008. Foi, 2008. Aí essa mesma companhia aérea extraviou, mas eles devolveram também a mala. Chegou na minha casa, lá no sertão. Eu botei também para eles entregarem no sertão. Nem botei aqui para Caruaru, mas chegou. Mas aí fica regida pela lei do domicílio do proprietário da bagagem. No tocante a mercadorias em trânsito, não é adequado o uso da lei de situação do bem. Por isso, o direito brasileiro optou pela lei do país de domicílio do seu proprietário, né? Então, no caso das mercadorias. Trens e veículos que realizam viagens internacionais são regidos pela lei do estado de origem. Pronto, perfeito. Então, por exemplo, se algum de vocês quiser ir daqui para a Argentina, apesar que eu não recomendo não, só se a pessoa gostar de dirigir, uma viagem muito cansativa, você uns 5 dias, mas tem que vai. Teve um pai de um colega meu que, quando era jovem, ele foi para o Chile de Kombi com os colegas. Uma loucura, né? Kombi. Sim, uma Kombi. Ele foi. E eu também, quando eu fui ao Chile, eu vi um senhorzinho assim, de uns 60 anos, de motoclube, com aquela calça de motoclube, de São Paulo, em Santiago do Chile. Eu fiquei imaginando, eu não tinha coragem. Por quê? Para você atravessar os Andes, tem uma passagem que dá 3 mil metros de altura. E aí você tem 2 opções. Ou você toma um remédio, se é um Dramin mesmo, ou você toma chá de coca. Chá de coca é liberado, não é liberada a cocaína, né? O chá da coca, que é o chá da folha, né? Senão você pode desmaiar quando estiver dirigindo, porque o ar, né, a pressão atmosférica, você sente a diferença.
Mas eu vi. Aí, nesse caso, veículos, e também eu já vi, já tinha falado na aula passada, eu já vi em Caruaru veículos da Argentina. Mas é uma pessoa muito corajosa, vim daqui para lá, né? Então, pessoal, no caso de veículos, aí é a lei do estado de origem. Em relação ao Mercosul, geralmente os seguros, eles têm que ter uma carta, tá, de seguro, senão você não chama carta verde. Mas esses seguros que a gente tem, essas seguradoras comuns que a gente tem, né? Como, por exemplo, Sul América, Bradesco, Allianz, eles dão um seguro que tem cobertura pelo Mercosul automático, tá? Basta agora você ter que avisar a seguradora que você vai viajar, mas aí não tem custo não. Basta pedir, basta avisar que você vai viajar e aí ele já emite a carta dele. E aí, dependendo do veículo, também pode ser, e dependendo da época do ano que você for, pode ser preciso que você troque óleo e troque o fluido da água do veículo, porque a gente aqui não usa, muita gente não usa, eu uso, né? Aquele líquido especial quando, da água, né? Do líquido do sistema arrefecedor. Toda vez que eu troco de óleo, eu mando limpar ali. E teve uma vez que eu estava acostumando, no carro anterior, né? Eu estava acostumando mandar o pessoal aqui colocar no posto de gasolina. Aí teve uma vez que o radiador do carro estava enchendo de barro, porque a água aqui do Agreste é muito ruim, a qualidade, né? E aqui de Caruaru é uma água muito ruim. A pessoa diz, não, você me deu problema no motor. Aí quando fui olhar, olha, o radiador está cheio de barro, porque você deixa o pessoal completar no posto. Aí depois disso, você só coloca aquele líquido e tal, quando vai trocar o óleo, só mexe ali. E ando com um líquido, né, especial e água desmineralizada, e o líquido especial, pronto, tem que ter. Se não tiver aquele líquido, se você for para o país frio, pode congelar e arrebenta o sistema de arrefecimento do carro. Aliás, no sul do país também. Onde a temperatura chega perto de zero, porque a gente está numa área muito quente, né? E nenhuma época do ano é que vai... Nem quando faz 10 graus em Garanhuns, não chega a isso. Aliás, eu já vi aqui em Caruaru fazer 11 graus, né? No inverno, bem pesado. Em Garanhuns é normal, 10, 11. Mas ainda não chega a congelar, né? Vocês têm o líquido do radiador do carro. Mas onde chega, aí tem que botar aquele líquido, porque senão arrebenta tudo. É a mesma coisa que uma garrafa de gelo uma garrafa, né, que se congelar, ela pode arrebentar. Bom, pessoal, agora vamos falar de obrigações. Obrigações, como vocês sabem, é a relação jurídica entre duas ou mais pessoas pela qual uma delas pode exigir da outra uma prestação. E aí, obrigações, vocês sabem, né? Tem obrigações de dar coisa certa, de dar coisa incerta, a obrigação de fazer, de não fazer. Essa parte vocês conhecem porque vocês estudaram obrigações do semestre. Isso aqui eu tenho mais preocupação de falar esse conceito básico em RI, porque eles não estudam. As obrigações, elas podem decorrer de contratos, declarações unilaterais de vontade, como a doação, atos ilícitos, quando a pessoa fez um ato ilícito, né? E responsabilidade por atos de terceiro. Essas são as principais fontes de obrigações. Nessa área, a fonte de obrigação mais comum são os contratos, em direito internacional privado. No âmbito internacional, as obrigações assumem aspectos peculiares e cujo conflito nem sempre tem soluções uniformes, né? Devido a fatores como domicílio diferente, nacionalidade diversas, local de constituição e execução diversos de contratos internacionais, etc. Pessoal, no caso de obrigações decorrentes de contratos, no âmbito do direito internacional privado, se houver direito disponível, por exemplo, em relações de comércio, se permite que as partes escolham o foro e o direito aplicável. E o mais comum, e aí preste atenção no que eu vou falar para vocês, primeiro, geralmente as partes escolhem normas de Câmara de Comércio Internacional, como a ICC. As partes dificilmente escolhem normas de um país, no contrato de comércio internacional, que envolve empresas. Outro ponto, dificilmente é resolvido pelo judiciário, tá?
Na maioria dos casos, é resolvida através de arbitragem. Existem câmaras de arbitragem internacional. As mais famosas ficam em Nova York e ficam em Frankfurt, Frankfurt na Alemanha. Tem um dos maiores aeroportos do mundo. Acho que eu esqueci. Tem duas Frankfurt na Alemanha. Tem um que fica na divisa com a Polônia e tem a outra Frankfurt que tem um aeroporto internacional. São diferentes, tá? Estou falando aqui que tem um aeroporto internacional. Se não me engano, fica no estado da Baviera. Ou Bavária, né? Como vocês quiserem. O lugar de execução do contrato é o elemento de conexão mais utilizado internacionalmente para resolver conflitos de obrigações. Então, geralmente se usa muito o lugar de execução dos contratos, mas as partes podem escolher desde que o direito seja disponível, somente em relações empresariais. No direito internacional, existe uma tendência secular em focar relações jurídicas pelos elementos que se manifestam exterior e materialmente. Por exemplo, a predominância do lex rei citae, do tocante a bens, ou lex loci delicti, ou seja, a lei do local do delito, em relação a atos ilícitos. Lex rei citae, não esqueçam, é a lei da localização da coisa. Lex loci delictus é a lei do lugar do ato ilícito, do delito, né, literalmente. A autonomia da vontade é um elemento polêmico para reger as obrigações no direito internacional privado brasileiro. Alguns doutrinadores a defendem, como Valadão e Amorim, outros a rejeitam, como Amilcar de Castro, Osíris e Tenório. Veja só, tem uma polêmica por conta da LINDB, mas eu não sei se vocês assistiram nos estudos dirigidos, o livro de Mausuoli, ele aponta sempre alguns vídeos curtos que ele dá dica. Tem muita coisa da LINDB, pessoal, que é letra morta, tá? Em relação a essa parte empresarial mesmo, em relação às sucessões, tem muita coisa que nem a própria jurisprudência brasileira a tendência a não seguir mais. Em relação a obrigações, como eu estou dizendo, quando há direito disponível, as partes escolhem o direito, geralmente nem é do Estado, são normas originárias de câmaras de comércio internacional, como as cláusulas incoterms. É porque vocês acho que não estudam mais cláusulas incoterms em direito empresarial. Na minha época ainda estudava. Eu estudei aqui, na SES, estudei cláusulas incoterms. E se usa arbitragem. Poucas questões de comércio internacional vão parar no judiciário. O judiciário, geralmente, ele aborda questões de obrigações decorrentes de direito de família, tá? Aí, para no judiciário, sim. Mas empresário nem vê, nem vê. Não vai para lá, né? Contudo, alguns juízes federais brasileiros já têm aceitado em face de contratos comerciais. A autonomia da vontade, como a gente está falando aqui. Ele falou que, em regra, a competência para discutir questões de direito internacional privado pertence à Justiça Federal do Brasil. A principal virtude da autonomia da vontade está em atender aos interesses das partes envolvidas na relação jurídica. Todavia, esses interesses podem ser desvirtuados quando sujeitos vulneráveis e hipossuficientes estão envolvidos, né? Como nas relações de família, por exemplo. E aí você vai ter uma parte hipossuficiente, ou nas relações de consumo, ou em relações de trabalho também. Mas em relação entre partes iguais e que têm direito disponível, pois é, aí cabe a autonomia da vontade. O princípio da autonomia da vontade é rejeitado na maioria dos países da América Latina, especialmente no Mercosul, né? Predominando as nações que adotam como homólogo os Estados Unidos. Nos Estados Unidos, o princípio da autonomia da vontade ele é aplicado, inclusive, em relações com hipossuficientes, porque lá é mitigado. O common law, pessoal, ele permite uma coisa que acho que vocês que estudaram responsabilidade civil ouviram falar, que é o punitive damages, que é aquele pagamento de indenizações milionárias
por algum dano que a pessoa tenha recebido. Então, o caso, por exemplo, de uma pessoa que queimou a língua num copo de café, daqueles copos de café do McDonald's, né? E a pessoa recebeu US$ 1 milhão de indenização. Então, punitive damages não existe aqui no Brasil. Quem estudou muito punitive damages Silvano, né, que ele fez, não sei se vocês sabem, Silvano fez mestrado não, ele fez sanduíche de doutorado no Canadá. Então, pessoal, prosseguindo aqui, aí eu vou abrir. Nos Estados Unidos, a autonomia da vontade é aplicada nas seguintes circunstâncias, conforme a lei denominada Restatement Second. As partes podem escolher a lei aplicada no contrato. Ausente a escolha, né, prevalece a lei do Estado em que as partes tiverem uma relação mais significativa. Aí, nesse caso, o juiz tem que analisar o contrato para dizer com qual Estado aquele contrato tem mais proximidade. Certo, gente? Deixa eu ver se vocês têm alguma pergunta aí no chat. Podem colocar perguntas no chat. Vocês que estão aqui também podem perguntar alguma coisa se quiserem. Deixa eu olhar aqui se tem. Juliana falou aqui, lá no escritório pega direto casos assim. Eu adoro. Casos assim como, Juliana, de direito internacional privado, é? Dos extravios de mala, né? Sim, Juliana, eu dei entrada naquele problema que eu tive com a minha passagem aérea, né? Que eu tinha falado aqui. Marcaram para novembro a audiência. Mas eu acho que eu consigo receber. Foi no juizado especial, exatamente. Foi no juizado especial. E, no caso, a empresa, ela estava querendo, né, ou remarcar a minha passagem, que eu tinha comprado uma passagem para Portugal, para ir ano passado. Aí o evento vai ser online esse ano. E aí eu não tinha mais interesse em ir em Portugal para fazer turismo, né? E aí a empresa, eu pedi, né? Pedi os danos morais pelo fato do terrorismo que eles fizeram, que eu ia perder, não sei o quê, e também alegando o não completamento. Porque, por exemplo, se eu não pedir para remarcar a passagem, a empresa pode pegar e vender a minha passagem de volta. Ou seja, aí ela ganha duas vezes. Ganha os 4 mil que eu paguei ano passado e ganha novamente. Aí eu aleguei, né? E aí, se a empresa não pagasse nada, ela ia se não completar as minhas custas. Não, eu só faço acordo se a proposta for muito boa. Se não, eu digo, não, pode deixar aí. O pessoal recebe o dinheiro, não. E outro, o contrato dúbio. Ao mesmo tempo que o contrato estabelecia um percentual de desconto, caso você desistisse, ao mesmo tempo, no final, dizer, não, essa passagem não é reembolsável. Eu disse, sim, ela é reembolsável, não é. Nem ele sabia, demoraram um mês para me dizer, não, não é reembolsável, não. Aí quer dizer que só o consumidor que fica prejudicado, né? E aí eu aleguei várias coisas, porque é que eu não... E outra, ainda nem abriu as fronteiras, né? Ainda não pode ir para Portugal. A União Europeia está com restrição com brasileiros. Inclusive devido à vacina daqui, que foi predominantemente a do Coronavac, né? E ela não está aprovada na União Europeia. Acho que a AstraZeneca está. A que você tomou foi qual?
Foi a Coronavac, a maioria. Minha mãe, acho que meu tio tomou a AstraZeneca, porque a segunda dose dele só é com 3 meses. Né? Então foi a AstraZeneca que meu tio tomou, de 80 e poucos anos. Ele. Deram para ele, tá normal. Minha mãe também não teve problema nenhum, reação nenhuma. E meu tio está esperando dar os 3 meses para ele tomar, né? Ele tem 80 e... não parece, mas ele tem 84. Ah, certo, Juliana. Pegou aqui uma empresária tentando usar prova em inglês para explicar o funcionamento do voo. E tem mais, Juliana. No caso da União Europeia, e isso aí é uma dica que eu dou a você e a vocês, pegar esses casos de passagem, a União Europeia ela tem uma legislação completamente favorável ao consumidor. E até em determinados aspectos mais protetiva para o consumidor do que a nossa. Então, pessoal, ficou para novembro. Eu dei entrada, acho que... Eu dei entrada assim que eu falei. Eu estava falando sobre isso aqui no final de fevereiro. E a audiência legislativa ficou para novembro. É. Juliana, do jeito que a gente tem os europeus, os Estados Unidos não têm norma de proteção ao consumidor, da forma que a gente tem. Só que os americanos têm uma vantagem. Que, como eu disse, é a questão do punitivo damages. Ou seja, as indenizações dos Estados Unidos são milionárias, geralmente. E aqui no Brasil considera que gera um completamento, inclusive da parte beneficiária, né? Então, de fato, eu reconheço, eu acho um exagero uma pessoa receber US$ 1 milhão porque queimou a língua num copo daquele de McDonald's, que comprou café, né? Ou a pessoa que foi fumante a vida inteira receber indenização porque morreu de câncer, né? Quer dizer, os familiares. A pessoa não, né? Então, eles têm alguns exageros, mas esse punitive damages é o seguinte, é a lapada, porque também tem um abuso aqui no Brasil. Eu não vou dizer o nome, até que está gravando, mas todos vocês sabem. Concessionárias de serviços públicos, energia, água, telefone, como elas abusam do consumidor aqui no Brasil, chega a ser vergonhoso. E quando você ganha na justiça, você ganha uma merrequinha que para o, principalmente os bancos, você ganha uma merrequinha na justiça, para eles aquilo é nada. Eita, Juliano, tá falando aqui que conhece um cara que teve uma reação ao remédio com reação cruzada e está processando o farmacêutico da farmácia que vendeu. Tá. Então, no direito anglo-saxônico, o problema são esses punitive damages, tá? E aí as indenizações são bem generosas. Tá? Ah, um detalhe que é bem interessante do sistema anglo-saxônico. Nenhum médico nos Estados Unidos, pessoal, ele trabalha sem ter um seguro, porque lá as ações de responsabilidade civil são para quebrar. E um seguro desses custa na faixa de 100 a 200 mil dólares, dependendo da especialidade, não custa menos de 100 mil dólares por ano, não. Tá? Então, os médicos lá nos Estados Unidos, eles fazem... É porque aqui no Brasil, há relativamente poucos casos de ação de responsabilidade por danos causados por erro médico. Mas alguns estudiosos apontam que até 30% dos procedimentos médicos têm algum nível de erro. O problema é que a classe aqui é muito corporativista. E aí, dificilmente, algum médico aqui quer dar um laudo, né, técnico informando o erro de outro. É extremamente corporativista a classe. Mas nos Estados Unidos não tem isso, não. Então, por exemplo, se o médico para poder trabalhar, é 100 a 200 mil dólares por ano. Agora, por outro lado, isso encarece muito o custo da saúde americana, e, como vocês sabem, o sistema já é privado. Então, aí realmente torna a saúde dele muito cara, por conta disso. Não que ela seja barata, como vocês sabem. Mas a gente ainda tem um sistema de saúde universalizado que, apesar dos pesares, ainda presta um serviço importante para a população. E muitas vezes até melhor, emergência mesmo,
né? O serviço do SAMU é um serviço de qualidade e das próprias UPAs também. Muitas vezes é melhor do que você ir para o privado. Porque lá o pessoal sabe o que fazer, muitas vezes no privado não sabe não. Então, pessoal, vamos aqui, né? Nádia de Araújo defende a codificação internacional do direito internacional privado como forma de uniformizar o tema. Então, para padronizar essa questão da necessidade de se codificar, mas eles não conseguiram fazer isso, não. A CIDIP, que é a 5, né, que é a quinta Conferência Interamericana para Direito Internacional Privado, adotou a autonomia da vontade como principal elemento de conexão legal, inclusive no âmbito das relações de consumo. Nas relações de consumo, eu fico aí com o direito europeu. Eu acredito que seja mais interessante colocar a norma mais favorável ao consumidor, inclusive do seu domicílio. Atualmente, se busca na esfera internacional normas orientadoras a determinar objetivos materiais, principalmente no tocante à proteção de partes hipossuficientes, como o consumidor e o trabalhador. Normas de conexão aberta, elas são usadas para flexibilizar, mudando aqui o assunto, as normas de conexão clássicas. São indiretas e exigem um caráter material e tópico para concretização, tomando em consideração as peculiaridades do caso concreto. Normas de conexão aberta, pessoal, não existem muito em nosso sistema jurídico, não, tá? São típicas do sistema do common law. Nas normas de conexão aberta, o juiz tem que analisar, no caso concreto, qual é a norma aplicável, por exemplo, aquele contrato, com aquela noção de que o juiz analisa com qual ordenamento jurídico um contrato tem mais relação para definir o direito aplicável. Exemplo de norma de conexão aberta. Que é a norma de conexão mais estreita, né, que adere ao princípio da proximidade, adotando a lei do país com mais vínculos da relação jurídica. O juiz ele tem que analisar concretamente qual o país tem mais vínculo com aquela relação jurídica. E cláusulas de escapatória de exceção seriam prestações características, no qual motivos socioeconômicos, inclusive a prestação não pecuniária, pode indicar a lei aplicável. Por exemplo, numa questão de obrigação de alimentos, até a residência da parte, aqui poderia indicar a norma aplicável. As normas de conexão aberta se desenvolveram especificamente nos países de common law. Aqui no nosso sistema de civil law não são muito utilizadas, não, é difícil. Eu não conheço nenhum país civil law que utilize normas de conexão aberta. É porque, pessoal, como a gente tem relações com países de common law, como a gente está falando, por exemplo, aquele camaradinha que mora em Miami, que tem imóvel lá, que tem negócios na Flórida. Então, por isso que é interessante estudar. No Brasil, o artigo 9º da LINDB definiu que será aplicada a lei do lugar em que as obrigações forem constituídas, adotando o princípio lex loci contractus, seria a lei do local do contrato, critério que também prepondera na jurisprudência local, apesar das mudanças que tem havido devido à questão da autonomia da vontade, como a gente falou aqui. Para obrigações resultantes do ato ilícito, o direito brasileiro adota a lei do lugar do ato ilícito, adotando também o princípio latino, né? Lex loci delicti, ou seja, a lei do lugar do delito. Em relação às obrigações oriundas de contrato, fica constituído o lugar de residência do proponente, artigo 9º, parágrafo 2º da LINDB. Mas, como eu disse, cuidado com algumas questões da LINDB que a jurisprudência tem mitigado ou tem afastado. No caso de contrato de trabalho, ao aplicar normas mais favoráveis, o julgador deve usar somente um ordenamento jurídico, né?
se buscando o mais favorável para o empregado. E, como a gente já falou aqui várias vezes, os contratos que envolvem imóveis, sejam locação ou venda, dependem de normas imperativas locais. Imóveis, todos os países que têm essa legislação, sempre aplicada tanto para locação quanto compra e venda, a lei do lugar em que o contrato foi, aliás, em que o imóvel se encontra. Referências são aquelas mesmas, né? Tem a LINDB, é importante você ler a LINDB, embora, como a gente já fala aqui, ela não resolve tudo. O livro do Delon, na minha avaliação, sempre é o melhor, né, desses. O livro do Dollinger, na segunda unidade, ele não é tão bom, tá? Ele é melhor para a teoria geral. E o livro do Mausuoli, que a cada edição ele melhora, inclusive ele está com a edição 2021. É muito interessante o livro de Mausuoli, porque ele faz pequenos vídeos, e aí tem um QR Code no começo de cada capítulo que vocês podem assistir. E ele tem destacado algumas mudanças que têm ocorrido entre a jurisprudência no Brasil e a LINDB. Somente em sucessões, nessa questão dos contratos. Pronto, pessoal. Tem alguma pergunta do ponto 6? Pronto, então vamos começar o ponto 7. O ponto 7 a gente termina semana que vem. Esse ponto 7 é o nosso último ponto. Deixa eu dar uma olhada aqui, pessoal, para começar o ponto 7. O ponto 7 é família e sucessões. E em relação às sucessões, tem um aspecto aí que o Mausuoli destaca, inclusive no vídeo, né, e que tem ocorrido é o seguinte: a LINDB, a princípio, ela não aceita sentença sentença de sucessão de inventário mesmo, decisão relativa a inventário, emitida por um juiz estrangeiro em relação a bens situados no Brasil. Tá? Mas isso tem mudado. Tem mudado. Se não houve litígio, certo? Não houve litígio, eles estão aceitando. Não, no caso, o juiz estrangeiro, ele tem que julgar, se os bens estiverem situados no Brasil, ele tem que julgar de acordo com as normas brasileiras. Então, o que tem havido? Juízes estrangeiros, julgam em relação a bens, por exemplo, imóveis situados no Brasil, usando a lei brasileira. Então, se não há litígio, a jurisprudência tem aceito, embora a lei me proíba. A celeridade
Pronto, pessoal, então vamos começar. Então, baixa que a gente começa, semana que vem termina. E aí, semana que vem, a nossa última aula, porque dia 18 vai ser feriado, né? Aqui em Caruaru. 18 de maio é aniversário da cidade. E dia 25 é a minha semana de estudos. Aí, dia 25, vocês vão entregar seminários, entregar os exercícios, e aí, na outra semana, já é a prova. Mas aí, pessoal, qualquer coisa, eu faço um videozinho, fazendo uma revisão, né? Igual eu fiz um videozinho curto, só dando as dicas de como responder a prova. Ponto 7. Direito de família e sucessões no direito internacional privado. Bom, pessoal, esse ponto 7 a gente vai ver duas coisas, né? A gente vai falar de família e sucessões. Direito de família, aí eu coloco até um conceito, porque como a gente falou aqui, a gente ensina para os alunos de RI, não é nem por vocês, que são alunos de direito, né? Então, o direito de família tem por objeto a exposição dos princípios jurídicos que regem as relações de família, como o casamento, união estável, poder familiar, etc. No doutorado, eu paguei direito de família, para vocês terem ideia, né? E é uma das disciplinas mais concorridas no mestrado e no doutorado. Paguei com a professora Fabiola Albuquerque, que é bem conhecida, né? Ela é do IBDFAM, e é uma das disciplinas que eu gostei de estudar no doutorado, aqui na UFPE, né? Então, a gente estudou também direito de família. Mas as discussões de direito de família do doutorado são bem diferentes do que vocês veem na graduação, vocês veem mais o básico, né? A gente discute principalmente as novas formas de família, discute, por exemplo, a questão da paternidade socioafetiva, uniões diversas, poliamor, esse tipo de discussão é o mais comum no doutorado, né, no mestrado. Mas para vocês terem ideia, que a gente paga também, tá? É uma disciplina optativa. Aliás, em curso de mestrado e doutorado, a maior parte das disciplinas são optativas, as pessoas não sabem disso. A maioria, por exemplo, você tem 2 ou 3 disciplinas que são obrigatórias, e o resto é optativa. Aí você, geralmente as obrigatórias são metodologia e teoria geral de alguma coisa. O casamento civil surgiu no século XVI. Até então era regido pelo direito canônico e considerado sacramento. Antes, apenas o regime matrimonial e o contrato de dote era regido pela lei laica. Então, o casamento civil surge só no século XVI, há 500 anos atrás. No Brasil, o casamento civil só surge no final do século XIX com a República, tá? Não existia na época do Brasil Imperial o casamento civil, só religioso. Aí, com a República, a separação entre o Estado e a Igreja, aí ocorre. Vocês sabem que até o período do Império havia religião oficial no Brasil. Então, o conceito de casamento aqui é mais para o pessoal de RI, né? Você sabe que é um contrato de direito de família que regula a união de duas pessoas com a finalidade de constituir uma família, gerar, criar, educar filhos ou assistência, né? Hoje, os doutrinadores da área, inclusive lá no próprio curso lá do doutorado, né, defendem que o fundamento da família, do casamento é a afetividade. Então, esse é a questão do casamento. Do ponto de vista histórico, para reger as relações pessoais entre os cônjuges, em questões como bens móveis e divórcio, pronto, aí já entra direito internacional privado propriamente, né? Predomina a lei do domicílio conjugal e para os bens imóveis, por sua vez, a lei da situação da coisa. É o que acaba predominando. Então, do ponto de vista histórico, relações entre os cônjuges são regidas pela lei do domicílio do casal. Inclusive, tem vários casos nesse sentido, do ponto de vista histórico, desde a Idade Média.
Muitos países adotam essa questão, viu, Pedro, de usando o primeiro domicílio conjugal como norma competente para avaliar. E o conceito de domicílio conjugal seria um local de em Portugal? Sim. Não, acho que não. O Código Civil Português é moderno. Podia ser nas ordenações, mas no Código 66... Aliás, vou até olhar aqui. O Código Civil Português agora é o de 1966. Pode procurar aí. Eu acho que nas ordenações, sim. Inclusive, a legislação muito avançada esse Código Português de 66. Deixa eu ver aqui se ele abriu. Eu não está abrindo direito aqui. Inclusive, ele tem normas de direito internacional privado no próprio Código Civil. Ele não tem uma lei à parte, como acontece aqui no Brasil com a LINDB, ou acontece com a Itália, Alemanha e Suíça, que tem uma legislação à parte de direito internacional privado. Aí segue parecido com os países de língua espanhola, né, que eles colocam um capítulo só de normas de direito internacional privado. Mas eu acho que hoje não tem mais, não. Não, eu acho que era nas ordenações que você viu. Você deve ter visto algum comentário. Nas ordenações fazia mais sentido. Aliás, as ordenações ficaram vigentes no Brasil até o Código de Clóvis Bevilacqua, de 1916, pra você ter ideia. Porque nunca chegaram a acordo no Brasil Imperial para fazer um Código Civil. Não, eu acho que não tem, não. Mas aí depois eu posso até olhar com calma, porque agora acho que a conexão aqui está travando. Mas eu já vi vários artigos desse código, não lembro em relação a esse tipo de situação. Mas eu tenho, já é bem no sentido de um Código Civil mais moderno mesmo. Agora, as ordenações, elas misturavam muita coisa e era bem diferente, regime, inclusive tinha aquele regime de foro de nobreza, né, era uma legislação assim, bem curiosa. E no Brasil ficou em vigor até o século passado. Então, depois eu olho aqui, porque realmente está travando. Pode procurar isso, caso você consiga, porque aqui está muito... Está travando. Então, no Brasil, o artigo 7º da LINDB estabelece que será aplicada a lei brasileira quanto aos impedimentos de formalidade da celebração, quando o casamento for realizado no Brasil, usando o princípio locus regit actum, ou seja, o local rege o ato. Agora, tem exceções, viu? Casamentos com procuração são permitidos no Brasil, embora outros países não aceitem. E a partir do Código Civil de 2002, é necessária a procuração pública para casar com procuração. Então, é possível cada procuração.
Sim, o direito brasileiro, isso aqui é extremamente importante. O direito brasileiro também admite o casamento em embaixadas e consulados do Brasil e outros países. Nesse caso, as formalidades e impedimentos são definidas pelas normas brasileiras. Então, se o casal de brasileiros estiver morando, por exemplo, na Bolívia, para estudar medicina, inclusive acho que eu coloquei até um caso assim no exercício de fixação, né? Então, as formalidades, a legislação a reger vai ser a do Brasil. Por sua vez, a própria LINDB reconhece que os estrangeiros que moram no Brasil podem se casar perante. Acho que algum erro aqui. Pronto, pessoal, me desculpem aí, acho que vocês não escutaram a última parte, né, vocês que estão online. Porque aí eu, sei lá, eu cliquei em alguma coisa, pronto, perfeito. Eu volto aqui, viu, Juliana? Foi alguma coisa que eu cliquei aqui que saiu. Eu vou repetir esse último slide aqui. Pessoal, então, no tocante à capacidade para o casamento, predomina o critério da lei pessoal de cada cônjuge, sendo o direito brasileiro regido pela lei do domicílio. Então, você é capaz para se casar de acordo com a lei do seu domicílio. Tá? Porque aí os países podem estabelecer critérios diferentes. Por exemplo, vocês que gostam aí mais de direito de família que eu, o Código Civil de 2002 colocou 16 anos, né, a partir de 16 anos para o casamento com autorização dos pais. No Código de Códigos Bevilacqua, de 1916, eram 16 anos para homem e, se eu não me engano, 14, a partir de 14 para mulher. Acho que vocês estudaram isso em Direito de Família, né? O Código de 2002, ele padronizou 16 para ambos. E às vezes até eu brinco, o que uma pessoa de 16 anos vai fazer com casamento? Eu até brinco, eu acho que a pessoa só devia casar depois dos 30. E olha. Eu digo o seguinte, a pessoa só devia casar depois dos 30 e depois de conhecer Paris. Só case depois dessas duas coisas. Se tiver mais de 30 anos e conhecer Paris, não vale a pena casar. No Brasil... Professor? Oi, pode falar. Me diga uma coisa, e vindo um casal do exterior, e considerando certo. Que tem países aí que o camarada casa com meninas de 12 anos, 10 anos, e chegando um casal desse aqui no Brasil? Perfeito, Oswaldo. Eu vou estar perguntando, por exemplo, naqueles países que se permite casamento até com pessoas menores, geralmente países muçulmanos, na Índia também, apesar que na Índia eles estão tendo uma campanha para não ter aqueles casamentos infantis, tá? Mas esses países, aí o que acontece? Esse tipo de casamento, geralmente, ele acaba não reconhecido aqui no Brasil por conta daquilo que a gente estudou no ponto 5. Você pode classificar isso como uma instituição desconhecida, você pode dizer que isso fere a ordem pública no Brasil, porque a gente já estudou aqui, no ponto 5, que existem limitações para a aplicação do direito estrangeiro em outro país, né? Então, aí, no caso desse, eu acredito que a gente poderia... Pronto, o guarda-chuva no Brasil, de negatória para a aplicação do direito estrangeiro, é alegar que o direito estrangeiro ele fere a ordem pública. Então, quase todo motivo, o STJ ou o STF alega que fere a ordem pública. No caso, eu acho que dá tanto para considerar a instituição abominável, com a classificação doutrinária, quanto a instituição desconhecida.
Aliás, no caso do casamento infantil, eu consideraria abominável. No caso de poligamia, eu diria que é desconhecida. Porque, apesar da discussão que existe em relação ao poliamor, ainda não existe nenhuma jurisprudência, existe uma discussão muito forte, existe um reconhecimento, como vocês sabem, de alguns juízes, mas ainda não é uma coisa muito bem consolidada nem no nosso direito, né? E aí vocês devem lembrar lá do ponto 5, que quando você tem um instituto jurídico parecido, você pode adaptar, não é isso? Então, vamos dizer que futuramente aqui se permita, através da lei, o poliamor. Então, você pode reconhecer um casamento poligâmico com poliamor, mas casamento infantil não, porque vocês sabem que qualquer relacionamento abaixo de 14 anos pode ser classificado como estupro presumido, né? Entendeu, Oswaldo? Saiu de novo aqui, não? Estou aqui, né? Entendi, sim, pessoal, mas... Obrigado. Entendeu, né? Então, pode alegar ilimitação à aplicação do direito estrangeiro. Casamentos de procuração não são permitidos no Brasil, né, embora os países não aceitem. A partir do Código Civil de 2002, é necessária a procuração pública para tanto. Então, precisa ter procuração pública para casar procuração. O direito brasileiro também admite casamentos em embaixadas e consulados do Brasil e outros países, nesse caso, as formalidades e impedimentos são as definidas pelas normas brasileiras. Mas aí tem um detalhe que eu estava explicando. Tem que ser 2 brasileiros. Tá? Então, por exemplo, aquele caso que eu citei, tem 2 estudantes brasileiros que estudam medicina na Bolívia, e até o primo meu que está fazendo medicina na Bolívia. Aí, beleza. Mas ele tá noivo de uma boliviana, não é de uma brasileira, é de uma boliviana. Mas vamos dizer que a noiva dele fosse outra estudante brasileira. Aí, beleza. Inclusive, a noiva boliviana é da igreja dele, ele é adventista, né? Aí, vamos dizer que fosse uma brasileira, ele podia casar lá, Santa Cruz de la Sierra. Podia casar lá e tudo, a formalidade do casamento, o regime legal seria entendido pela lei brasileira. Por outro lado, os estrangeiros residentes do Brasil podem casar nas suas autoridades consulares ou diplomáticas tranquilamente, mas só se o casal todo for estrangeiro, tá? Se, por exemplo, um brasileiro com uma estrangeira ou vice-versa, aliás, é mais comum, eu não sei se vocês já notaram isso, mas eu já notei, é mais comum uma brasileira casar com um estrangeiro do que um brasileiro casar com uma estrangeira. É difícil um brasileiro querer casar com um estrangeiro. Mesmo aqueles que já viajaram muito, parece que não dá, sei lá, não dá regra. Mas homens estrangeiros, principalmente portugueses, alemães, italianos, casam muito com brasileiros. Aí tem muita gente, inclusive gente próxima, gente aqui de Caruaru, eu conheço, gente próxima, né, que tem amizade. É muito comum, né? Mas o contrário, não. O homem brasileiro parece que não gosta muito de estrangeira, não. E aí, gente, tem que ser o casal, por exemplo, 2 portugueses que moram aqui no Brasil. Eles podem tanto casar no consulado de Portugal, quanto eles podem casar, por exemplo, no religioso ou no civil aqui no Brasil, ao critério deles. Se eles escolherem casar no consulado... Oi, pode perguntar. Desculpa lhe interromper de novo. Me diga uma coisa, e trazendo esse mesmo exemplo que eu lhe perguntei há pouco. Aí, nesse caso, vai ser possível ser realizado esse casamento, ainda que lá realizado pelo... Estou entendendo, Oswaldo. O que você quer saber, por exemplo, vamos citar um caso. Você tem 2 nacionais aqui de um país que permite casamento infantil. Se, por exemplo, essas pessoas quiserem casar no consulado do país deles, que a legislação permite, como é que fica? Se eles fossem casar aqui no Brasil no consulado deles, aí não tem o que fazer, não. Porque aí vai ser regido pelas normas do país de origem. Ô, professor. Oi. A minha eu acho que é parecida com a de Oswaldo, só que muda um pouco quanto à situação, porque eu perguntei acerca do casamento não afetivo.
se, por exemplo, aqui no Brasil, duas pessoas do mesmo gênero, elas se casam e vão morar fora desse país, inclusive num país que seja proibido, ou crime, que em muitos lugares ainda é crime. Como seria a aplicação? Eles continuariam casados, eles seriam punidos, enfim, qual seria a repercussão que isso teria? Perfeito. Acho que foi perfeito. A Juliana que está perguntando aqui, né? Veja só, Juliana, aí tem dois caminhos para essas pessoas. Juliana está perguntando, por exemplo, num caso de brasileiros que têm um casamento homoafetivo reconhecido no Brasil e eles forem para um país, por exemplo, que seria até crime esse casamento homoafetivo. Aí tem dois caminhos a depender do país. Alguns países vão reconhecer esse casamento válido nos termos da legislação brasileira. Outros países, e isso depende da legislação interna do país, tem que se analisar a legislação interna do país, não vão aceitar de jeito maneira, e aí a pessoa corre o risco de ser presa, porque aí entra naquele instituto jurídico abominável que só vale no país de origem. Falando concretamente, por exemplo, pronto. Vou citar um caso concreto. Por exemplo, um casal homoafetivo brasileiro queira ir para Dubai, Emirados Árabes, aonde o casamento homoafetivo não é reconhecido pela legislação, inclusive se for relações homoafetivas, é punido com pena, acho que morte não, mas chibatada, alguma coisa assim. Lá em Dubai, concretamente falando, como eles são estrangeiros, nem vai nem vem. Ou seja, o governo de Dubai não iria puni-los, porque é uma área, talvez tenha uma tolerância, não sei o quê. Mas se eles fossem locais, coitados. Entendeu, Juliana? Provavelmente o governo do Dubai ou ia ignorar ou ia reconhecer a validade dos termos do ordenamento jurídico daquela brasileira, né? Porque é uma área que se tem uma maior tolerância e tudo mais. Por exemplo, em Dubai você vê ocidentais, mulheres ocidentais usando roupas decotadas e tal, porque naquela área eles têm uma tolerância, naquela área. Mas se fosse um local para fazer isso, ele não ia ter tanta tolerância, não. Já outros países, eles não têm tolerância nenhuma. Agora, países como aqueles países do Golfo, eles têm uma tolerância com o estrangeiro. Inclusive, nos hotéis se consome álcool e tal. Arábia Saudita, que nem está dizendo Pedro aqui. Pronto, aí é o caso. Percebam o caso. São duas monarquias islâmicas, né? Na Arábia Saudita, a tolerância é zero. Então, mesmo eles sendo casados legalmente aqui, ia ser chibata literalmente, né? Chibatadas literalmente. Já nas monarquias do Golfo, México, Dubai, etc., os Emirados, não ia ter problema, não. E aí o nível de tolerância é maior. Entendeu, Juliana? Seria aí ter que analisar o país, concretamente falando, para qual a pessoa vai, né? E o que eu sempre digo a vocês, pessoal, sempre que vocês forem para algum país, procurem conhecer as normas daquele país, porque tem coisas que a gente faz aqui no nosso país, a gente pensa que é besteira, em outros países a bronca é pesada, às vezes até, como eu já falei aqui, estacionar fora do lugar, né? Atravessar fora da faixa, no caso de pedestres. Então, a gente tem que ter muito cuidado com essas coisas, apesar que hoje em dia não é difícil, porque hoje em dia tem internet, hoje em dia tem as pessoas que já viajaram. Nesse momento não, porque o brasileiro está praticamente sem poder viajar, mas até determinado tempo isso aí vai passar, né, e a nossa situação vai melhorar. Sim, Juliana, com certeza, esses são temas interessantes para se escrever um bom artigo, né? E pronto, gente. O que vocês têm de perguntas? Acho que hoje por hoje é só. Eu parei no terceiro slide, indo para o quarto, né? Terceiro slide, indo para o quarto. Pessoal, não esqueçam de... eu deixei o exercício de fixação do dirigido do último ponto, né, que é o 7. Depois eu vou colocar lá uma enquete para vocês escolherem
um tema para ter dois, aliás, para escolher um ponto para colocar 2 temas de dissertação, porque a prova de vocês vai ser novamente dissertativa. A prova de vocês deve ser entregue no dia 1º de junho e vai ser disponibilizada no dia 25. Então, é isso. Meu boa noite a cada um de vocês e até a próxima. E obrigado pela presença de vocês que estão aqui presencialmente e por vocês que estão acompanhando conosco no regime remoto. Então, boa noite, boa noite, boa noite. Então, pessoal, deixa eu ver só quem está presente. Pedro não está oficialmente